O trabalho que iremos apresentar hoje é sobre tratamento ou vacina para esquistossomose, um desafio para a ciência. O trabalho foi desenvolvido pelas alunas da Universidade Federal da Bahia, do curso de farmácia, para a disciplina de diagnóstico laboratorial e saúde pública. O grupo é composto por Alessandra Nascimento, Aline Silva, Franciele Almeida, Francine Paz, Isabela Alvaia e Denise Brandão. Este é o sumário da nossa apresentação, que vai iniciar falando um pouco da introdução, um pouco da esquistossomose, depois vai seguir falando do parasita, depois a gente vai falar do tratamento atual, e as vantagens e desvantagens. Posteriormente, iremos falar sobre as perspectivas futuras, desafios, vacina, comparação entre 3 artigos, vantagens e desvantagens, uso de AINES, para combater a esquistossomose, e finalizamos com as considerações finais. Nós vamos começar fazendo uma breve introdução. Então, a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, é uma doença parasitária prevalente em áreas tropicais. No Brasil, é causada pelo Schistosomium anthoni, que tem a espécie humana como hospedeiro definitivo, e os caramujos de água doce, do gênero Birophalaria, como hospedeiros intermediários. A principal forma de ser infectado é entrando em contato com água doce, com caramujos infectados. Ou seja, quando uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, as larvas penetram na pele e ela adquire a infecção. A esquistossomose afeta milhões de pessoas em todo o mundo, principalmente pessoas de comunidades carentes sem acesso à água potável e saneamento adequado. É uma das doenças infectoparasitárias mais devastadoras e também uma das principais causas de mortalidade em países em desenvolvimento. No Brasil, a esquistossomose é considerada endêmica e cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem em áreas de risco para contaminação. Se não tratada, a esquistossomose pode evoluir e provocar complicações como aumento do fígado, aumento do baço, hemorragia digestiva, hipertensão pulmonar e portal. Expansão da esquistossomose no território brasileiro. A introdução da esquistossomose no Brasil se deu por meio do tráfico de escravos que ingressaram no país, principalmente pelos portos de Salvador e Recife. Inicialmente se espalhou pela região nordeste do país, formando uma extensa área de transmissão que vai desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. No século XVIII, com a queda da produção açucareira e o início do ciclo do ouro e do diamante, houve intenso fluxo migratório para a região de Minas Gerais, que favoreceu a expansão da doença. Uma vez instalada no país, a esquistossomose encontrou condições favoráveis para a transmissão da doença e hoje se configura como um importante problema de saúde pública, principalmente nas regiões sudeste e nordeste do país. Da presença de vermes que se alojam e vivem nos vasos mesentéricos nessa forma adulta. Desta forma, inicia-se também a ovoposição. Alguns desses ovos acabam sendo expelidos do organismo junto com as fezes, e desta forma a perpetuação do ciclo desse parasita. Lembrando que essa perpetuação só irá ocorrer se esses ovos forem depositados em ambientes com condições favoráveis. Os ovos não eliminados produzem pequenos granulomas e nódulos cicatriciais nos órgãos em que foram depositados, que é geralmente a parede do intestino e o fígado. Então, eles são pertencentes à classe dos trematórios. O macho tem um corpo achatado e foliáceo e a fêmea é cilíndrica. O macho, durante o acasalamento, enrola-se formando um canal, denominado canal ginecóforo, em que a fêmea permanece para receber os espermatozoides, sendo que este canal ou fenda caracteriza o gênero. Como tratamento atual, temos o praziquantel, que é um medicamento que oferece larga margem de segurança para o tratamento,
apresentando também baixa toxicidade e custo mais baixo. É um comprimido de 600 mg administrado por via oral e em dose única. Até o momento, não houve registros de resistência das cepas a este medicamento. Ele aumenta a permeabilidade da membrana celular do parasita, fazendo com que haja perda de cálcio intracelular. Desta forma, ocorre a paralisia do verme, que morre por fagocitose. Iremos apresentar algumas vantagens e desvantagens do tratamento atual para a esquistossomose, que é o praziquantel. Como vantagens, ele possui fácil administração, sendo dispersível em água, baixo custo, poucos efeitos colaterais e absorção de cerca de 70% a 100% em humanos, sendo que a absorção máxima é atingida em cerca de 2 a 4 horas após a ingestão. Algumas das desvantagens são: ele não pode ser administrado em pacientes gestantes e que estejam em aleitamento materno, ele é efetivo apenas contra vermes adultos, e ele não possui uma proteção de longo prazo, sendo necessário retratamento, que inclusive é danoso para o fígado. O desenvolvimento, o teste, licenciamento de uma vacina para prevenir a esquistossomose provavelmente iria representar um grande avanço, né, para a saúde pública. Além disso, iria superar muitos dos problemas associados às estratégias atuais de controle da doença. Além disso, a vacina ela pode, né, se tornar uma biotecnologia essencial para a eliminação da esquistossomose, né? E espera-se, né, que em meio à resposta imunológica protetora resultante da vacina ocorra, né, então, a redução da carga parasitária, diminuição da produção de ovos e, consequentemente, né, o contágio. Fora isso, né, os avanços que a gente tem hoje, né, tecnológicos, de genômica, proteômica e novas tecnologias, elas acabam tornando, né, disponíveis para identificação de genes, antígenos, potencialmente relevantes para a imunidade protetora contra a esquistossomose. Rodrigo Corrêa de Oliveira, pesquisador da Fiocruz e vice-presidente de pesquisas e coleções biológicas, considera o ciclo de vida do parasita um dos maiores desafios para o desenvolvimento de vacinas. Para ele, cada etapa que o parasita passa, interna ou externa, tem mudanças significativas que podem afetar e dificultar o processo de desenvolvimento de uma vacina. Os candidatos potenciais à vacina incluem proteínas que estão expostas na superfície ou são excretadas pelo parasita e que estão expressas, né, nos estágios parasitários presentes no hospedeiro humano. Essas propriedades, elas estão sendo exploradas, né, justamente para identificar essas proteínas que possam ser categorizadas como toxinas, receptores de adesão de superfície, proteínas de membranas superficiais, receptores para fatores do hospedeiro e enzimas expostas, né, na superfície. E aí, nesse sentido, então, as vacinas, elas estão, né, entre as estratégias menos dispendiosas e mais poderosas para a prevenção, né, da esquistossomose e também de óbitos decorrentes a essa doença. Dentre os artigos encontrados que falavam sobre possíveis vacinas para a esquistossomose, nós trouxemos 3 para fazer esse estudo comparativo, né? O primeiro artigo é um estudo de fase 1 da segurança, reatogenicidade e imunogenicidade de uma vacina de Schistosomose com ou sem a GLAF-AF em adultos saudáveis de uma forma não endêmica, é uma formulação aquosa. O artigo 2 fala sobre uma vacina contra a esquistossomose candidata SM14, GLASE, é um artigo fase 1 segurança e ensaio clínico de imunogenicidade em adultos saudáveis do sexo masculino. E o artigo 3 sobre segurança e imunogenicidade do antígeno RSH28-GST em humanos. É um estudo clínico randomizado de fase 1 de uma vacina candidata contra a esquistossomose urinária. Nesse slide, nós temos uma tabela comparativa com 3 artigos
de ensaio clínico em fase 1, com 3 possíveis candidatos à vacina contra a esquistossomose. No artigo 1 de 2019, foram testados 72 indivíduos, entre eles mulheres não grávidas e homens, com a idade entre 18 e 50 anos. A vacina testada foi a SM tetraspanina 2. Diversos estudos indicam que a vacina com essa proteína, a tetraspanina 2, ela pode desencadear respostas imunes protetoras contra a infecção, como um antígeno na superfície de esquistossomos recentemente transformados, e, além disso, a proteína é altamente acessível à resposta de anticorpos do hospedeiro. No artigo 2 de 2016, foi realizado por pesquisadores brasileiros do estado do Rio de Janeiro. Foram testados 20 indivíduos do sexo masculino com a idade entre 18 e 49 anos. A vacina testada foi a RSM14. Essa vacina ela foi obtida pela extração do trecho de material genético responsável pela produção de uma proteína na bacila. Por que bacila? Porque a bacila ela produz uma proteína semelhante ao do esquistossomo, e aí por isso que foi utilizada também essa proteína. Então, o gene foi introduzido numa bactéria que passou então a produzir a proteína. Posteriormente, o produto foi purificado e injetado em animais, cujo sistema de defesa então passou a produzir os anticorpos contra essa doença. Já no artigo 3 de 2012, foram testados 24 indivíduos com a idade entre 18 e 29 anos, todos os indivíduos do sexo masculino. A vacina testada foi a RSH28-GST. A vacina, ela, após a avaliação, foi verificada que houve uma resposta imune específica aumentada e diminuindo a patologia de esquistossomose. Além disso, a vacina ela não demonstrou efeitos adversos ou tóxicos relevantes aos indivíduos testados. Analisando a duração da avaliação e a resposta imunológica nos 3 artigos, pode-se observar que o artigo 1, realizado em 365 dias, na análise imunológica, mostrou que a proteína era imunogênica. A resposta induzida do tipo TH2 foi caracterizada por anticorpos capazes de inibir a atividade enzimática da RSH28-GST. No artigo 2, realizado em 120 dias, pôde-se observar que os níveis do pico de IgG ocorreram 14 dias após a terceira dose. E as frequências de resposta sorológica elas foram baixas entre os receptores de SMTSP2 sem a GLA-AF, mas foram maiores entre os indivíduos que receberam 30 mg ou 100 mg da proteína, com a GLA-AF. No terceiro artigo, que também foi realizado em 120 dias, pôde-se observar aumentos significativos no IgG total específico para a SM14. No dia 60 em diante, houve um aumento das células TCD4, produzindo citocinas, particularmente o fator de necrose tumoral e as interleucinas 2. E quais seriam as vantagens e as desvantagens em relação a uma vacina para esquistossomose? No caso das vantagens, a vacina iria promover uma proteção a longo prazo. E existem modelos matemáticos que mostram que essa estratégia seria benéfica mesmo na ausência de proteção absoluta. Em relação à desvantagem, pode-se observar que nem todos os antígenos podem estar estimulando a resposta imune protetora, ocorrendo o risco de consequências imunopatológicas ou imunossupressoras que não são desejáveis. Em 2019, alguns pesquisadores da Universidade de Guarulhos rastreamento fenotípico de anti-inflamatórios não esteroidais para tratamento das esquistossomoses. Na primeira etapa, eles utilizaram a estratégia de rastreamento de drogas fenotípicas em diferentes classes farmacológicas.
Destas, foram identificados 5 medicamentos que exibiam a atividade esquistossomicida contra vermes adultos em até 50 micrômetros. Essas drogas foram o ácido mebenâmico, o ácido tofenâmico, o ácido mecofenâmico, a celoxib e o diclofenaco. Na tabela ao lado, podemos ver a ordem de potência de cada substância. Essa ordem foi determinada pelos valores da DL50 de cada substância. O regime de dosagem usado para tratamento foi com base no protocolo recomendado para o tratamento de esquistossomose experimental, ou seja, é utilizado 400 mg por quilo do medicamento em uma única administração oral. Como podemos encontrar na literatura dados sobre o aparecimento de efeitos colaterais em doses de 400 mg por quilo do diclofenaco e do ácido mecofenâmico, os mesmos foram excluídos do estudo. Nessa primeira figura, a gente pode comparar o efeito do ácido mefenâmico, do ácido tofenâmico e da celoxib na carga do parasita em camundongos com infecção patente. Como eu já havia falado, os medicamentos foram administrados por via oral em uma dose única em 42 dias após infecções para camundongos portadores de S. mansoni adulto. Nesse quadro, a gente pode perceber que o ácido mefenâmico ele tem uma maior porcentagem de redução da carga do verme. Por isso, o mesmo foi escolhido para a próxima etapa do teste. Já na segunda figura, a gente está lidando com o tratamento com múltiplas doses com ácido mefenâmico, pois o mesmo, como eu havia dito anteriormente, ele possui uma maior porcentagem de redução da carga do verme. A gente pode perceber que tem um grupo controle desse estudo e também tem um grupo de tratamento. E nesse estudo a gente pode perceber o efeito do ácido mefenâmico na carga parasitária de camundongos com infecções patentes e também infecções pré-patentes, demonstrando então a eficácia do ácido mefenâmico no tratamento de esquistossomoses por Schistosoma mansoni.